Pronto. Boa noite, boa noite. Vamos então iniciar mais um dia de retiro quaresmal para a vida saudável, né? Então, essa terceira noite que a gente se encontra, estamos fazendo um belo caminho. Aqueles que não conseguem entrar aqui, depois assiste gravado, mas o legal é ao vivo, toca mais. Eu gosto dessa conexão sem delay, que o ao vivo nos permite alcançar. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui peregrinos neste mundo em busca de saúde e salvação. Queremos, Senhor, viver bem nesta terra, fazendo jus à missão que nos deste. Queremos viver a vida eterna. Por isso, Senhor, nós estamos nos comprometendo com uma vida saudável nessa quaresma, em todos os níveis, física, mental e espiritual. Dai-nos, Senhor, a graça de alcançar essa nossa meta. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse na oração, a nossa meta é alcançar saúde física, espiritual e mental. E vale a pena. Eu falo de experiência própria. Eu vivo uma vida, assim, muito agitada, muitos compromissos. Eu tenho frentes de trabalhos, que não é só a paróquia aqui. Eu comando uma casa de dependentes químicos em Alexânia, no Goiás, 420 quilômetros daqui, de Jataí. Todo mês eu vou lá e coordeno pela internet. Sou pároco de uma linda paróquia aqui em Jataí, Nossa Senhora de Fátima, com 6 capelas. E também coordeno a Pastoral do Empreendedor a nível de Brasil, e sou presidente de um instituto que tem empreendimentos, que tem os biscoitos, as petas, as cocadas, em Brasília. Então, são pelo menos aí 4 frentes de trabalho, e ainda estou escrevendo mais um livro agora. E não estou enlouquecido, né? Estou em paz, durmo bem, e como bem, vivo bem. Então, assim, se eu consigo organizar minhas coisas, diferente de muitas de vocês, não tenho filhos, né? Que eu acho que filho é 50% da ocupação de um pai e de uma mãe, ou mais. Não tenho. Então, mas eu tenho filhos espirituais. E, graças a Deus, eu tenho alcançado uma vida saudável. Tenho alcançado uma vida espiritual mais estável, a alimentação também, e sobretudo, bem-estar. Eu acho que saúde física e espiritual tem a ver com bem-estar, com viver bem. Porque não basta só viver, a gente deve viver bem. Para isso, a gente busca. E nem sempre é se escondendo dos problemas ou colocando uma cortina sobre os problemas. É encarando os problemas, mas tendo paz interior para confrontá-los. Eu não nego e não corro de conversas difíceis, que muita gente às vezes tem dificuldade de ter conversas difíceis. Claro que ainda temos nossos defeitos, nossas limitações, muitas, claro. Procrastinação ainda é algo que eu luto para algumas coisas, minhas, pessoais. Enfim. Mas o que nós estamos aqui nos propondo é viver uma vida mais saudável em todos os sentidos. Não basta só fazer dieta, é muito pouco só fazer dieta, a gente é chamado para mais. A gente precisa também da dieta espiritual, a gente precisa fazer com que a dieta vire hábito, e esse é um processo. Temos que evitar o efeito sanfona. Temos que ir um pouco mais além. E hoje eu vou falar para vocês, aqui da minha parte, nós estamos falando de vícios e virtude, né? Então, é uma virtude que vence uma dificuldade, vamos dizer assim. Então, hoje, eu vou falar da falta de vontade e da coragem. A falta de vontade, ela
a gente supera com a coragem. Então, nós temos uma tentação a termos falta de vontade. Como superar a falta de vontade? Porque o start é a vontade de fazer algo. A vontade é o start que nos impulsiona. Mas a falta de vontade, ela pode se manifestar em 3 níveis, ou em 3 características. A falta de vontade, ela se manifesta na procrastinação, na indiferença, no desânimo e desmotivação. Então, a procrastinação é a pessoa, ela posterga uma ação por não sentir o impulso necessário. Não é bem uma preguiça a procrastinação. Ela até tem disposição de fazer, mas deixa para depois, vai deixando para depois, postergando a realizar aquilo que é essencial. E a procrastinação geralmente acontece em coisas muito importantes, que a gente acha muito importante. Talvez por a gente achar muito importante, a gente procrastina. A saúde, que é muito importante, iniciar um negócio, iniciar coisas que são importantes para a vida. A procrastinação, o pior da procrastinação é que a gente procrastina aquilo que é essencial. E aí, muitos estudiosos tentam entender por que a gente procrastina. E, sobretudo, em coisas que são importantes para nós, para a pessoa. E a gente procrastina fazendo coisas... a gente está fazendo coisas. Não é preguiça porque o procrastinador, ele está ocupado com alguma coisa, mas com coisas periféricas. Ele se ocupa com outras coisas, ele está sempre ocupado, ele tem que fazer dieta, que é essencial, mas aí, na hora do exercício, ele se ocupa com outra coisa. Então, bem, pode ser até importante, mas ele está ocupado com outra coisa. A gente quer abrir um negócio, por exemplo, que é essencial, é importante para a família, a gente fica procrastinando o início, fica mandando para frente o início. Então, essa falta de vontade, ela se manifesta, como diz, na procrastinação, na indiferença, quando não há envolvimento emocional suficiente para gerar movimento. A indiferença, ela não nos dá esse envolvimento emocional. Quando nós não temos envolvimento emocional que gera o movimento necessário para a ação, a gente chama isso de indiferença. Então, eu sei da importância, mas eu fico indiferente a isso. Eu não tenho aquele envolvimento emocional. É quando eu fico indiferente também com uma pessoa. A indiferença dentro de casa, você está com uma pessoa, convive com ela, mas é indiferente, você perdeu o envolvimento emocional com ela, você fica indiferente às coisas dela. A indiferença, inclusive, é uma coisa bem cruel, às vezes. Quando um amigo está indiferente conosco, a gente sofre, né? É quando ele perde o envolvimento emocional. Então, aquilo que a gente vai fazer, que é importante, a gente tem que ter um certo nível de envolvimento emocional. É aquilo que nos emociona, que gera movimento. Gera movimento. E o desânimo ou desmotivação, em que a pessoa pode até querer fazer algo, mas sente que não vale a pena ou não quer, ou que não tem forças. Ela está desanimada. Então, o desânimo, ela pode acontecer por questões até biológicas, fisiológicas, falta de vitaminas, de substâncias. Um desanimado, não necessariamente ele é desanimado porque ele está triste ou porque ele está desmotivado. Pode ser também causado por falta de substâncias no cérebro, que pode ser se repõe com o auxílio do médico. Então, assim, essa falta de vontade é o grande empecilho para a gente fazer as coisas importantes. Quando nós somos dotados de vontade, a gente começa, a gente inicia. E aí, qual a virtude para superarmos a falta de vontade? A coragem. A coragem, então, é a virtude, nós estamos falando aqui sempre desse binômio que nos falta de vontade e coragem.
Também existe a falta de iniciativa. Eu não inicio, não dou start, eu não coloco em movimento aquilo que eu quero fazer. E aí, só a coragem é capaz de nos colocar para frente. A coragem é aquela que enfrenta essa falta de vontade, ou enfrenta o medo, né? A coragem também enfrenta medo, os medos. Ter coragem significa agir apesar do medo. Apesar da falta de vontade, a coragem, ela te capacita. Apesar da falta de vontade ou do medo, você faz. Eu costumo dizer para as pessoas, mesmo com medo, vai. Mesmo com falta de vontade, faz. Fecha os olhos e faz. O pessoal chama também de minuto heróico, né? Tem esse negócio do minuto heróico, né? Aquele minuto que você decide, estou sem vontade, estou querendo ficar, tenho todo motivo para não ir, mas eu vou. E aquele minuto, você tem que se agarrar aquele minuto e ir. Esse é um ato de coragem. Como eu tive um ato de coragem, nessas férias eu fiz rapel, quem me acompanha pelas minhas redes sociais, meu Instagram, eu fiz algo que eu nunca pensei em fazer na minha vida, que é descer uma montanha numa corda. Eu tenho medo de altura, né? Eu tenho pavor de altura. Ontem, inclusive, eu andei num aviãozinho aqui em Jataí, sobrevoando a cidade. Avião até que eu me sinto mais seguro, mas esses pequenininhos, passa um vento, ele balança, fiquei meio assim com medo. Mas esse rapel, o que é que eu fiz? Quando eu cheguei, foi uma experiência muito importante para a minha vida também, recomendo para vocês. Não tem muito perigo, o medo está na cabeça da gente. Outra coisa que eu aprendi que o medo é produzido, porque o instrutor era meu primo, que cresceu comigo. Ele é instrutor de rapel. Então, ele me deu todas as garantias, colocou a corda lá bem segura, fizemos um treinamento em solo, em terra, e aí era uma montanha bem... Ela é íngreme mesmo, assim, ela é como se fosse um paredão. E aí, quando eu cheguei na quina, eu estou aqui, quando eu cheguei aqui na quina, que eu tinha que dar o passo, eu fiquei com medo, quis voltar, né? Mas eu pensei comigo, eu estou com medo, perdi a vontade, mas vou. E aí, quando você dá, no rapel, uma coisa interessante, você dá o primeiro passo, não dá mais para voltar atrás. Porque a corda, ela não sobe mais, você só desce. Por essa corda, você não sobe mais. Você não consegue mais voltar. Então, quando eu dei o primeiro passo, falei, agora não tem mais jeito. Agora eu já dei o primeiro passo. E então, eu perdi a vontade quando eu fiquei lá, mas a coragem me fez impulsionar. Então, nós aqui somos chamados a ter coragem diante da falta de vontade. Uma coragem heróica, uma coragem que te faz fazer, sobretudo na parte da parte do exercício físico, que a gente tem muitos motivos para não fazê-lo, atividade física. Eu não sei o que é, aquilo que faz um bem enorme para a vida, a gente perde a vontade. Eu sempre faço de manhã, eu sofro com isso, tá, gente? Eu vou 6h15 para a academia. Mas, assim, uma vontade de não ir de manhã, aquela coisa difícil, e aí querendo procrastinar, porque eu procrastino coisas importantes para a minha vida. Eu sou um procrastinador em causa própria. Não sei se pode dizer essa expressão, mas eu criei agora, né? Eu sou um procrastinador em causa própria. As coisas dos outros, meus compromissos, eu faço tudo. Mas agora, quando é para mim, eu procrastino. Por que isso, gente? Não sei. Amor próprio está faltando, está precisando dosar. Amor próprio, não sei. E aí eu venço com a coragem. Hoje mesmo eu dormi tarde ontem, fiquei assim, falei, meu Deus, eu vou. E aí tudo vira motivo para você não ir. Mas a coragem me faz ir. Então a coragem é um lançar-se. A coragem é um lançar-se apesar da falta de vontade. É um ir mesmo sem estar muito motivado.
Eu não estou motivado todos os dias. Às vezes pregam muito sobre motivação. Tem dia que eu não estou motivado nada. A disciplina me faz ir. É, o desejo e a coragem, ela me faz cumprir o meu desejo, o meu propósito. Então, a coragem é um elemento muito importante para o propósito. Por exemplo, uma mãe exausta, que não tem vontade de levantar à noite para cuidar do filho, mas o faz porque é necessário. Ela faz um ato de coragem. Ou vocês acham que uma mãe, não fiz essa experiência, né? Mas o pai ou a mãe, o pai ainda é mais um pouco mais ainda difícil, mas a mãe levanta. Vontade ela tem para levantar, gente? Não. Ela levanta num ato de coragem para dar mamar ao filho, para ver se o que o filho está chorando por quê, para ficar perto do filho, um ato de coragem. Um sacerdote mesmo sem ânimo sobe ao púlpito para pregar uma palavra de esperança ao seu povo. Quantas vezes, gente, posso testemunhar para vocês, não vou dizer quantas vezes, mas algumas vezes eu subi no púlpito sem vontade nenhuma de estar ali, para falar uma palavra de ânimo para as pessoas, uma palavra de esperança, e eu mesmo detonado por dentro. E lá estava eu, naquele ato de coragem. Por quê? Porque era necessário. É meu dever, meu dever. E um soldado que não quer ir para a guerra, mas enfrenta o campo de batalha porque sabe que deve ir. Isso é um ato de coragem. Ele não tem a sua falta de vontade, ele não tem a vontade de ir, mas o dever lhe faz ir. Uma coisa que a gente perdeu muito nos últimos tempos, no tempo moderno, a gente perdeu muito a dimensão do dever. E hoje em dia, com esse movimento de coach, porque o coach no Brasil, gente, cuidado com o negócio de coach no Brasil, virou esoterismo, virou pentecostalismo, tá? Coach no Brasil não é algo sério, na maioria, tá? Então, assim, cuidado. E aí o que aconteceu nesse mundo do coach? Encheu a gente de propósito, motiva a gente para o propósito. Todo mundo tem que ter propósito. Todo mundo tem que ter um propósito, um sentido da vida. Só que a gente esqueceu de falar do dever. O dever é o que nos faz agir. Então, por exemplo, meus pais, os nossos pais, talvez, eles não trabalhavam por propósito, por questão de propósito. Eles trabalhavam por questão de dever. O dever fazia meu pai sair de casa, o dever de colocar comida em casa. Antigamente se falava em propósito, não. Cuidado com esse negócio de propósito aí, cuidado. Se conecte mais com o dever. Essa palavra propósito é uma palavra nova. Meu pai mesmo nunca, até hoje, ele nunca usou a palavra propósito, meu pai. Minha mãe, coitada, menos ainda. Não existe esse negócio de propósito no tempo dos meus pais, não. Isso aí é coisa nova. Só que com a história de propósito aí, porque motiva, porque não sei o quê, as pessoas não entenderam que existe um dever, uma disciplina diária para fazer as coisas. Então, quando eu faço da minha dieta um dever, porque eu acredito que é fundamental para a minha saúde, vai me fazer viver mais, me relacionar melhor com as pessoas, vai me fazer empreender melhor aquilo que eu estou fazendo, aí muda tudo. Eu tenho um dever comigo mesmo. O dever é mais forte do que o propósito. Propósito, gente, é importante, né? Mas o que eu entendo como propósito? Eu tenho um propósito, o meu propósito de vida é definido. O meu propósito de vida é intervir positivamente na vida das pessoas, capaz de mudar a vida delas para sempre, para melhor. Intervir positivamente na vida das pessoas, capaz de mudar o rumo da vida dela para melhor. Então, eu fico feliz cada vez que eu faço uma intervenção, seja ela qual for, na vida de alguém, e aquela intervenção foi importante para a vida dela. Esse é o meu propósito de vida. Mas eu estou mais conectado sempre com o dever. E então, por exemplo, hoje o meu dever é ser pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Esse é meu dever. Eu cumpro o meu dever, para além de propósito. E, claro, o meu propósito de vida, ele me acompanha sempre. Então, quando você define uma vida saudável,
se torna ele tem que deixar de ser só um propósito para ser um dever. E o dever a gente realiza com a coragem, que muitas vezes se opõe à vontade, ou à falta de vontade. Porque, como eu disse para vocês, eu já preguei sem ter vontade de estar ali. Já fiz isso, em nome do dever. Eu já fui para academia. Hoje eu fui para academia sem ter vontade de ir. Quando a gente chega, a gente fica contente, né? Quando chega lá, opa, que bom que eu vim, né? E a gente inventa um monte de desculpas. Mas, assim, é isso que eu queria deixar para vocês, para a gente estar nesse crescimento aí entre vícios e virtude. E para um vício, para algo negativo, tem sempre uma virtude que faz a gente superar. Tá bem? Então, eu passo a palavra para a minha colega, doutora Sabrina, para também fazer a sua participação e deixar algo aí para vocês. O som. Sim, agora sim. Boa noite, dou boa noite principalmente a quem chegou depois. Você deve estar vindo de uma festa elegante, de gala, está toda produzida, arrumada. Nem tempo de fazer o resto. Eu sentei do jeito que eu passei para o escritório. Sinal de que deu tempo, vai dar tudo certo. E eu sou a professora Sabrina, para quem está chegando pela primeira vez, coautora com Frei Rogério do Emagreça Rezando, sou de São José do Rio Preto, da paróquia Nossa Senhora do Brasil, católica, mãe de 3 filhos, casada, e empreitei um dia na minha vida essa jornada, a jornada do emagrecimento em busca do resgate da minha saúde em primeiro lugar, né? Eu passei por todas as etapas, eu passei por uma busca por emagrecimento estético, apenas, né, quando a gente é mais novo, a gente visa apenas o físico, o que a gente está vendo, o que a gente está gostando ou não gostando, o que é a opinião do outro, importa. Conforme o tempo vai passando, se você conhecer o livro, você vai ver que as verdadeiras motivações, como o Frei Rogério estava dizendo, elas não estão no entusiasmo, e sim na disciplina. Esse é o nosso retiro quaresmal de 2025, é o nosso terceiro encontro. Nós escolhemos para esse retiro meditarmos os vícios e as virtudes, segundo Santa Delgarda de Bide, uma santa que viveu em 1100, doutora da igreja, médica, que deixou todo um catálogo de medicina baseada nos alimentos que Deus criou para o nosso favor, para a nossa saúde. E Santa Delgarda tem uma sabedoria onde ela diz o seguinte, que a fonte das nossas doenças, a fonte da nossa morte, mora nos nossos vícios, nas nossas dificuldades. E como que a gente combate isso? Semeando e cultivando a virtude. Ninguém nasceu virtuoso. Virtude é uma conquista do ser humano. Ninguém nasce com virtude. As pessoas nascem com temperamentos, com comportamentos, com perfis comportamentais. Herdam um pouco da família, do meio que estão, ou até mesmo de nascimento. A genética já mostra isso. Porém, as virtudes não. As virtudes é aquilo que a gente constrói ao longo da nossa vida com disciplina, com a força do hábito. Então, indo um pouco de encontro e pegando um gancho à fala de Frei Rogério sobre falta de vontade versus coragem, eu gostei muito do que ele disse o seguinte: só as virtudes nos fazem cumprir os nossos propósitos. Se os coachings soubessem disso. Se eles entendessem que sim, cada ser humano tem um propósito e o meu é diferente do seu. Porém, isso só vai ser possível quando eu me tornar alguém extremamente virtuosa. Quando você se tornar virtuoso. E quando isso acontecer, os graus e os degraus da santidade estão nos alcançando. Virtuoso é quem é santo. Virtuoso é quem busca uma vida de santidade. Seria possível buscarmos uma vida de santidade que transparecesse no nosso corpo e não mostrar isso para o outro? Seria possível? Seria possível ter uma vida de santidade e o meu corpo não dizer isso?
Seria possível eu ter uma alma inteiramente virtuosa e sofrer por doenças metabólicas, como a obesidade, por exemplo, fruto de um vício, fruto de vários vícios, que é o que a gente está vendo aqui? Por isso nós decidimos ir por esse caminho. Vários dos vícios que nós falamos aqui, inclusive o que hoje o Frei Rogério trouxe, falta de vontade, nos torna menos saudáveis, construindo muito mais a saúde do nosso corpo, honrando muito menos a nossa vida, né? E deixando com que as doenças se instalem. Então parece que está na contramão. E a igreja veio nessa direção através do Espírito Santo, através de mim, Frei Rogério, Diego, soprou em nosso coração o desejo de cuidarmos do corpo. E hoje a gente percebe que o cuidado do corpo passa pela disciplina das virtudes, passa por tornarmos alguém extremamente virtuosos em várias áreas da nossa vida. Olha só, é muito virtuoso quem acorda às 6 horas da manhã, tem toda uma paróquia para cuidar e decide que precisa fazer atividade física. E decide que é honrar o corpo. Tem para mim uma grande piedade quem faz isso, um grande temor a Deus. Porque sabe que Deus o criou e sabe que Deus quer a sua vida e que Deus o criou para a vida em abundância. Então isso para mim torna alguém muito piedoso, com um grande temor a Deus, que são virtudes. E hoje eu separei para a gente falar de 2 virtudes aqui. Tem até uma terceira, mas eu acho que dá para linkar 2. Obstinação versus arrependimento sincero. A obstinação é quando a gente coloca alguma coisa da nossa cabeça que ela acaba perdendo até a lógica. É uma verdade que é tão tua e só tua que acaba estando acima da lógica. Veja se tem lógica. Você entrar num lugar e dizer: quer comer um pedaço de bolo? Aí você fala assim: não, eu não tô comendo bolo, porque o bolo tem açúcar e o bolo, ele tá me fazendo mal e eu também tô evitando isso. Tem lógica alguém virar para você e falar assim: nossa, mas que loucura é essa? É só um pedaço de bolo? O que esse bolo vai te fazer mal? Em pleno 2025, onde a ciência já cansou de nos mostrar que mais de quantas doenças estão no catálogo da Organização Mundial da Saúde, dizendo que tem gatilhos da alimentação e do estilo de vida? Se você ainda tem dúvida disso, lá na página 52 do Emagreça Rezando, eu coloquei a referência do catálogo da Organização Mundial da Saúde. Quais são as doenças que você tem o poder de curar? Você pede para Jesus curar a sua asma, a sua bronquite, a sua rinite e a sua sinusite? Você pede para Jesus curar? Então Jesus está lhe dizendo: 70% dessas doenças tem gatilho na caseína do leite, no glúten, nos alimentos que inflamam e são alergênicos. Isso quem está dizendo é a ciência. Aí você tem a obstinação de não acreditar. Eu não acredito, não é possível. Eu ouço isso cotidianamente quando descobrem que eu escrevi o Emagreça Rezando junto com o Frei Rogério e com o Diego. Eles dizem o seguinte: não é possível que isso aqui vai me fazer tão mal. Não é possível, mas não é possível por quê? Se já foi provado. Então, veja, gera uma cegueira. A obstinação é um vício. E quando você é obstinado demais, e tem gente que tem perfil de temperamento de obstinado. Eu sou uma pessoa obstinada. E quando você é obstinado demais, você tem dificuldade em ter um arrependimento sincero. Sabe quando você enfrenta uma briga ou uma discussão em casa, por exemplo, e eu tenho a obstinação e a prepotência de achar que eu estou completamente certa? Demora para vir um arrependimento sincero. Então, a primeira coisa que eu peço a Jesus nessa quaresma, nesse retiro quaresmal, que nos mostre a obstinação de pensamento, de que só um negocinho aqui não faz mal.
Você está vendo que faz. Você está vendo o que faz na sua carne, na ciência. Então, assim, um bom nutricionista, um nutricionista que estuda, sabe fazer, te falar isso. Se você procurar bons médicos no Instagram, você vai acompanhar. Meu Instagram parece Instagram de médico, só tem médico e nutricionista. É porque eu gosto. E eu acompanho, eu sou pesquisadora da área. Então eu gosto. Mas a hora que você vê lá, tá tudo lá. Tá publicado. Então por que que eu tenho que acreditar naquilo que. Ah, mas a minha mãe comeu isso a vida inteira. Pois é, sua mãe comeu isso a vida inteira. Hoje, aos 70 anos, ela tem pressão alta, diabetes, fibromialgia, o que mais? Então, sabe, obstinação nos impede também, além do arrependimento sincero, de ter uma visão geral, uma visão mais ampla, uma abertura ao novo que o Espírito Santo quer trazer para nós, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado nessa quaresma. A quebra da minha obstinação pelo meu arrependimento sincero. Então, quando a gente começa uma dieta muito obstinado, agora o outro lado. Aí eu não como nada, eu não abro exceção a nada, eu faço aquela coisa muito restrita. Vai dar errado. Porque a nossa vida não é um quadrado. A nossa vida, ela muda, ela tem várias variações aí de humor, hormônio, acontecimentos, né? Então, no meio dessa minha quaresma até aqui, eu já tive muitas variações. Aconteceram coisas que me deixaram com raiva e eu comi o que não devia, que me deixaram com medo e eu comi o que não devia, que me deixaram culpada e eu comi o que não devia, que me deixaram com estresse e eu comi o que não devia, né? Então, não podemos ter ideias que nos deixem obstinados, mas sim arrependimentos sinceros, né? E um olhar mais global, né? E aí eu coloco um outro vício e virtude, porque a Santa Delgarda escreve, aí a gente pega as traduções e fala o que ela estava querendo dizer com isso. Então estava escrito assim: infâmia versus piedade. Infâmia, né? É um descrédito, uma desonra, um desrespeito. Por que, por que eu desrespeitar e desonrar, eu combato essa minha infâmia, que é nata minha humana, é concupiscência da minha carne, é um vício, né? É um pecado. Por como eu combato isso? Com piedade. No nosso cenário de cuidar da saúde, cuidar, fazer uma atividade física, se lembrar de ter uma vida espiritual, porque Frei Rogério deixou muito claro isso no livro. Tudo começa na vida espiritual. Você vai começar uma dieta, começa a vida espiritual. Você quer começar uma atividade física que você nunca fez? Começa a vida espiritual. Tudo começa com a força que vem do alto, como nós lemos a reunião passada. Então, começa buscando na fonte, né? Então, quando a gente vai viver isso, que é o nosso objetivo dessa quaresma, a gente já entendeu que faz parte do projeto de Deus. E é uma desonra não fazer. É uma infâmia não cumprir, né? Então, eu desonro aquilo que é piedoso. Então, se eu me torno uma pessoa piedosa, e aí entra o temor a Deus também, se eu tenho temor, honra, piedade às coisas de Deus, eu sou compassiva, eu tenho um olhar de respeito às coisas de Deus, eu também vou respeitar a minha dieta. Eu não vou tratar a minha dieta como mais uma com procrastinação, como o Frei Rogério trouxe, né? Por quê? Porque também é honrar a Deus o amor próprio, que nem Frei Rogério. O que seria uma dose de amor próprio? Também é honrar a Deus. Então, se o nosso foco é ser virtuoso, acontecem as coisas naturalmente. Elas acontecem. Você vai emagrecer.
Porque o teu foco é se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa virtuosa, né? Só que para algumas coisas é preciso fazer como a Santa Igreja diz. Para o açúcar, que é uma droga, nós falamos na reunião passada, precisamos ter abstinência. Então, tem determinados alimentos que a gente cria a virtude do autocontrole quando a gente abstém-se dele. Eu creio que eu tenho autocontrole hoje sobre o pão, sobre a farinha de trigo, porque eu pratiquei e pratico abstinência. De tempos em tempos, essa quaresma eu pratico abstinência disso. De tempos em tempos eu pratico abstinência e consigo autocontrole. Mas eu perco também quando eu abro muitas exceções. Então, se a gente tem uma dica, existe um alimento que te leva, que te puxa para comer mais, para você estar fora do teu propósito? Porque veja aqui, se o teu propósito, você entendeu que é ter uma vida saudável, que é ter uma vida com um emagrecimento, e ter mais disposição para servir a Deus, e ser menos doente, usar menos de remédio e viver mais, você entendeu que isso é um propósito, você vai ter que combater com a virtude, não é? Então, se você já entendeu que tem alguns alimentos que te levam a perder esse propósito, a procrastinar nele, você pratica abstinência. Quando eu comecei minha dieta, vale aqui esse comentário, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a gente, principalmente depois, elas estão buscando emagrecimento, né? Então, cabe, assim, colocar no meio desse caminho algumas dicas. Quando eu comecei o meu emagrecimento, tem alguns nutricionistas, por alguns motivos, que indicam para aquele cara que tomava muito refrigerante, que ele pudesse fazer uso de refrigerante diet ou zero. Ou aquela H2O, limão lá, eu falo dela porque eu ainda olho para ela de vez em quando eu tomo. Então, o que eu comecei no começo da minha mudança? Eu fazia muito uso de refrigerante zero. E aí, o que eu busquei para quebrar minha obstinação? Sabe qual era a minha obstinação? Era assim, ó, ele tem 0 calorias. Como que isso aqui vai me engordar? Tem 0 calorias. A minha obstinação era essa. E eu queria quebrar essa obstinação, porque eu sabia que aquilo ali não tinha sido Deus que tinha criado, que tinha sido criado dentro de um laboratório e que tinha um monte de porcaria ali que tinha coisa errada com aquilo. E eu sempre tento quebrar a minha obstinação estudando. Aí eu fui ver o que tinha o refrigerante zero, o refrigerante diet e esses aí. E aí, a hora que você vê que você está ingerindo um veneno para os teus rins, você vê que o corante caramelo tem um marcador que transforma a tua célula saudável em célula do câncer. Logo eu que já perdi a minha mãe, a minha tia e cuidei da minha sogra doente e quase estive na mesma situação, a sua obstinação começa a ser quebrada. Aí, quebrando a minha obstinação, vem um arrependimento de por que agir assim. E aí eu começo a tentar agir diferente. Esse é o caminho, gente. Se você tem uma obstinação, se você ainda tem coisa que a Sabrina fala que não acredito, se tem coisa escrita no livro que você viu que não é bem assim, vai atrás, tenta quebrar isso. De alguma forma, porque essa prática não estava me levando a lugar nenhum. E sabe o que eu descobri também? Que toda vez que eu tomava algo que tivesse o sabor doce, primeiro que eu despertava pela papila gustativa da minha língua o pâncreas a produzir insulina. A insulina vinha e não tinha açúcar para limpar, porque era 0. Mas a insulina vinha e não tinha açúcar para limpar. E aí? E aí você vai causando uma resistência insulínica. Você vai criando para o teu corpo uma diabetes que você não tem. Não é? Aí você vai quebrando a substinação.
Quando você vai percebendo que quando você toma um sabor doce, algo palatável, muito doce, muito salgado, tipo Ruffles e Coca-Cola, sabe? Vira um globo da morte. Você não consegue parar de comer. Quando você come um muito salgado e bebe doce. Quando você. Aí pegou pesado. Globo da Morte, essa pegou pesado. Mas não é, Rogério? Sabe o Globo da Morte, que ele tá de circo, que fica ali, Muito ó? salgado e muito doce. Você não Globo da consegue. Morte. Vira o Globo da Morte. É que eu explico assim as coisas para as crianças. Mas vira Globo da Morte, aquele negócio fica assim, ó. Você não sai daquilo lá. Né? Quando eu ia no circo, meu pai me levava para assistir aqueles motoqueiros que ficavam girando e não acabava mais. E eu queria ir embora, era o Globo da Morte, não acabava mais. Vira isso daí, né? Então, por exemplo, eu percebo isso. Se eu tô comendo e eu bebo água com limão ou água com gás, eu logo. O ideal é não beber, mas eu ainda tenho dificuldade, obstinações. Eu ainda bebo água com gás ou água com limão. O ideal é não beber. E eu ainda caminho nisso. Mas quando eu bebo um H2 desse, que tem um pouco de aspartame, que é o. Eu como mais. Observa. Ou um suco, que tem sabor doce, pode ser natural de fruta. Eu como mais. Isso eu percebi isso já. A gente abre um apetite que não tinha. Isso, Quando a isso. gente toma essas coisas, puxa outros alimentos. Dá vontade de comer e a gente acaba comendo. É, é isso. E aí você abre as papilas gustativas, entendeu? Porque elas são contrárias. O doce é na ponta da língua, né? O salgado é lá. E aí você fica alternando, tá? Quando você toma o café sem açúcar, por isso que as pessoas têm muita dificuldade com o café sem açúcar, porque ele desperta um outro paladar, ele acorda as papilas gustativas do amargo. Só que elas adormecem quando a gente bebe doce, que está na ponta da língua. Então, se você bebe muito só coisa doce, você não tem treinada a papila gustativa do amargo. Por isso que você não gosta. Então, quando você vou tomar café sem açúcar, aí vai virando um treino, você vai começar a gostar, porque você vai aguçar as papilas gustativas do amargo. E até você vai poder perceber que você, quando bebe um gole de um refrigerante com açúcar, você fala, nossa, mas é muito doce, né? Tiveram essa sensação? Nossa, era muito doce mesmo, como é que eu gostava disso? Não é, e realmente é, você tá perdendo, trocando o seu paladar. Isso também para as comidas naturais e saudáveis. Então, se você tem a obstinação de falar o legume é ruim, eu não gosto de fruta, não tem gosto de nada, chuchu não tem gosto de nada, não tem mesmo. Quiabo não tem gosto de nada, daqui não tem gosto de nada. Isso significa que você está comendo coisas muito hiperpalatáveis, muito ultraprocessados. Os ultraprocessados, os pacotes, eles são hiperpalatáveis. E se você come coisas muito hiperpalatáveis, você vai acabar desenvolvendo um paladar que não consegue sentir as coisas mais suaves. Quando você vai limpando a tua alimentação, o seu paladar, as papilas gustativas vão experimentando outros sabores. E em breve você volta a gostar, tá? Mas cuidado. Então, peraí. Então, você está falando que logo eu vou gostar? Você vai gostar. Mas não acredite que você vai deixar de gostar do salame. Porque basta comer um, dois, três para ativar. É hiperpalatável. Tá? Então, com alimentos ultraprocessados, eu não tenho obstinação, eu tenho respeito. Eu trato assim, trato com respeito.
Domingo não é o momento de penitência. Domingo é dia do Senhor. Então, se eu tiver que comer qualquer coisa, eu vou comer. Mas eu respeito e não vou trazer para segunda-feira aquilo. Porque se eu trouxer para segunda-feira, virou. Quinta-feira eu ainda estou comendo a sobra lá do domingo. Né? Você perde o controle. Porque é químico as reações que causa. Né? Então, tudo isso que eu estou conversando, até o Globo da Morte, é para causar em você um interesse no teu coração e na tua vida, assim como na minha, do Frei Rogério, de combater as coisas que para nós ainda são obstinações, que ainda geram uma infâmia, um desrespeito por aquilo que a gente está aprendendo, né, no Emagreça Revisando, por aquilo que Deus está nos trazendo. Porque se você ainda está aqui, nós começamos com 40 pessoas, eu sei que muitas pessoas não puderam estar aqui, que já me avisaram também, que vão assistir depois, mas se você está assistindo depois, você que ainda ficou no retiro, é porque você sentiu no teu coração, não foi por mim, nem pelo Frei, foi por um chamado especial, particular, peculiar do Espírito Santo. Então esse chamado merece honra, e que nós possamos ser mais piedosos para honrar o chamado de Deus nessa direção. Amém. Amém, amém. Uma verdadeira aula mesmo. É como o pessoal diz, aí quando a gente fica diante dos alimentos, lembra dessas explicações da doutora Sabrina, e a gente fica bem mais temeroso diante de certas comidas, certas coisas, bebidas. O chá sem açúcar já tem o prazer, né? Falei. E quando eu tomo um chá com açúcar, eu falei, meu Deus, que mel é esse? Um melado, uma coisa que eu já acho ruim, né? Café, eu não posso falar que eu nunca tomei café na vida, não sei. Não tomo café. Mas é um processo. Eu ia falar uma outra observação do que você falou, mas enfim, eu esqueci agora. Gente, eu estou até com visita em casa, mas vamos abrir aqui, se tem perguntas, vamos abrir para pergunta, levante a mão, aí vocês podem comentar ou fazer alguma pergunta aqui. Pode falar, Yolanda. Yolanda, pode abrir o microfone. Bom, mediante o nosso encontro da semana passada, mexeu muito comigo e eu tomei umas decisões na minha vida, porque eu não quero ser procrastinadora mais comigo mesma. Então, eu estou no primeiro caminho, a questão de busca pelo nosso Senhor. Então, isso aí está fantástico. Ontem, o Frei, nós tivemos uma missa em Jataí, que eu chorei do início ao final. Que espetáculo! Eu vim para casa cheia do Espírito Santo, coisa mais linda. Aí, segunda-feira eu tive uma consulta com nutricionista. Vou fazer as minhas marmitas, porque eu parti do princípio que eu vou começar assim. Eu quero que ele faça tudo certinho, eu pego aquilo, levo para o consultório, meu lanche vai estar pronto, então eu estou partindo disso aí, de tudo pronto para facilitar a minha vida, para eu ver se isso vai ser diferente. Hoje eu fui lutar. Comecei o meu Muay Thai. Amei. Então, assim, eu saí, e aí eu tô fazendo, Frei, o senhor tá fazendo às 6h15. Eu fui meio-dia, falei, é o único horário que tem, vai ser esse. Organizei a agenda, lembra a respeito de agenda, a gente que faz. Então, assim, hoje, depois de algum tempo já, eu vi o quanto isso aqui é importante. Eu estava doidinha para pôr no grupo. Falei, não, vou falar pessoalmente com todo mundo. Então, assim, eu esqueci o nome da amiga que estava aqui,
e que me deu força para poder acreditar e seguir. Eu não sei, eu esqueci o nome dela. Então, assim, muito obrigada. Então, é perfeito. Veio ao que eu estava pensando nessa questão de procrastinador. Eu sempre bati muito em mim. Então, eu vou usar a sua fala, Frei. Para os outros, eu sou muito boa, faço tudo, faço e aconteço, mas para mim estava muito ruim. Então eu vejo que nada disso seria possível sem Deus, e a parte do nosso encontro aqui, as minhas leituras, tá assim, fantástico. Muito obrigada. E a fala de vocês hoje veio encaixar essa abstinência. Vou pensar mesmo nesse alimento, igual na quaresma, não estou tomando refrigerante. Então, assim, o meu café já é fantástico, sem açúcar, já tem uns 20 dias. Então, tem uma diferença. Hoje eu tinha um pãozinho na janta, aí eu falei, vou comer 2. Falei, para que você vai comer 2? Não precisa. Então, eu estou conseguindo fazer esse jogo comigo na hora de se alimentar. E muito obrigada. Queria compartilhar com vocês isso, para vocês verem que o caminho é esse mesmo de tocar na gente. Né? Que alegria! Deus abençoe seu caminhar. Conte conosco, que, nossa, é muito difícil começar, né? E quando a gente tem gente junto, gente que já começou, que já fez, que conseguiu, né? É a força da comunidade, a força de estarmos juntos, o Deus no outro. Que bom você dividir conosco, isso nos dá muita força também para continuar os nossos processos. Com certeza. Parabéns. E leva um tempo, Yolanda, para virar hábito, tem que ter a repetição. Porque os novos alimentos que a gente vai começar a comer, eles têm que ser prazerosos também. Porque a gente precisa do prazer. Então, essas comidas, quando a gente vai repetindo, são comidas saudáveis, elas passam a ser saborosas também. Elas passam a nos dar um prazer. Leveza, corpo leve, mente, nossa... Aí vai melhorando bastante, né? Mais alguém? Maria Tereza? Tereza. Então, eu estou achando ótimo, né? Tenho acompanhado, uma maravilha, tem me ajudado muito. E hoje, Rogério, aquilo que o senhor falou, procrastinador em causa própria. Foi muito interessante. Eu amei, vou pegar isso para mim, tá? Isso, pega, porque nós somos negligentes conosco mesmos. É isso aí, tá? Obrigada por tudo. Você fala de onde, Maria Tereza? De Florianópolis. Hoje eu estou em Balneário Camboriú, né? Você deve conhecer pela música, né? Vou descer para descer. Ninguém ouviu essa música por aí? Você está num lugar lindo. Hoje eu estou em Balneário, mas eu estou informada. Eu comprei um livro essa semana, e como o senhor falou também, agora vou falar um pouco demais. Como o senhor falou, quando eu vejo os alimentos, eu lembro da doutora Sabrina, e já tenho uma vida assim saudável, bem regrada, graças ao bom Deus. Eu sou um pouco obstinada, né? O obstinado é um pouco disciplinado, às vezes exagero, né? Então eu tenho isso, mas foi muito bom encontrá-los, tá? E encontrei vocês, e assim foi uma indicação. Agora eu não da Alice não, de uma delas aqui, e eu acho que é a Alice. E eu gostei muito, né? E já no primeiro encontro foi ótimo, e agora adquiri o livro. Tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado, Florianópolis, aí, que maravilha, que a gente tem outras pessoas aí em Floripa, no caminho também. Tá bom. A doutora Sabrina nos deu uma aula aí de como o açúcar age, como o sal age. Quando a gente vai sabendo essas coisas assim também, ela, de forma mais técnica, ajuda muito também.
Porque a gente escuta muito assim, açúcar é veneno. É um veneno, é isso. Só que é um veneno, só que é um veneno gostoso, né? Saboroso. É delícia. Tem que saber mais. Veneno, ovo de Páscoa, a gente vai comer um, né? Não é assim. Veneno mata logo, né? E açúcar não. Mas ele tem outras coisas complicadas, que traz complicações sérias, os açúcares, né? Açúcar de todos os tipos. E ela também, o que eu aprendi hoje da aula da doutora Sabrina, que eu não tinha escutado ainda, é que as coisas zero, sem zero, elas são doces, então o organismo entende que é doce. Isso aí foi legal. Ou seja, o seu pâncreas vai produzir a insulina, né, que como se fosse açúcar, para combater aquele doce que está entrando em você. E faz o organismo ter reações que com açúcar ou sem açúcar vai ter. Isso foi um dado interessante, Sabrina, isso. Eu fiquei surpresa quando eu vi isso mais a fundo, porque as terminações nervosas da língua liga diretamente no cérebro e manda sinal para começar a produção da insulina, para ser secretado. Então, se eu tomo uma Coca Zero, o meu pâncreas está funcionando. Pois é. Por isso que não são todos os adoçantes que são saudáveis, por esse motivo. Então, quais são os adoçantes que não fazem isso? Estévia 100%, talmatina, xilitol. Então, quem quer começar, esses são os adoçantes que não fazem isso. Mas eles têm uma contraindicação para o intestino, causa gases, estufamento. Então, combate de um lado, vai para o outro. Né? Antes da gente terminar, eu queria ler um negócio que eu li essa semana que me fez pensar profundamente, né, sobre isso. Fala assim: a raiva inflama mais que a farinha, o medo inflama mais que a lactose, a culpa inflama mais que o glúten e o estresse inflama mais que o açúcar. Nossa, aí a paulada foi grande. Foi, porque quando a gente também tá com esses sentimentos, a gente também come as bobagens, né? Os que inflamam. Mas a gente também fica combatendo e não cuida do coração e da alma, né? Então, cabe essa balança. Muito bem, gente. Obrigado. Vou deixar a bênção. E a gente vai, quinta que vem, nós estamos aqui. Então, o pessoal da Pastoral do Empreendedor aqui em São José do Rio Preto, eles vão fazer um evento, convidou, né? Vai ser na quinta-feira à noite, mas aí a gente faz, Frei, Mas se o pessoal não se importar, a gente talvez faz na quarta. Eu posso fazer na quarta também. Posso. Na quarta você pode? Na quinta, só semana que vem, que tem esse evento, e aí eles querem... Na quarta você pode? Posso. Legal, pode ser também, gente. De repente a gente traz para a quarta, então. E se for na quinta, só eu ia entrar. E aí? Yolanda, você pode também? Tá. Tá. Maria Tereza, Maria José, vocês então podem? a gente faz na quarta, na semana que vem. Te avisa com antecedência. Tá. Tudo bem, tá ótimo. Boa noite. Tá bem. Obrigada. Gente, obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Dê sobre vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Durmam bem, que dormir bem também diz que emagrece.